Hoje eu estava pensando a palavra para trazer aqui para a igreja. E a palavra que veio ao meu coração está no livro de Êxodos, capítulo de número 40. A leitura oficial do dia de hoje, eu gostaria de ler mais uma vez com os irmãos. Êxodo, capítulo de número 40. Nós iremos ler mais uma vez, versículos de número 36 até o versículo de número 38. Os irmãos que têm Bíblia, os irmãos que estão em casa, a paz do Senhor, e pode nos acompanhar nessa leitura. Os irmãos encontraram, amém? Lá está no telão. Eu estou desacostumada com toda essa tecnologia. Lá na Ásia a gente não tem tudo isso. Então vamos ler a palavra do Senhor. Versículo de número 36. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. E de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Amém? Os irmãos podem dizer, em todas as suas viagens. Amém. Queridos irmãos, nessa manhã o tema dessa palavra é seguindo a nuvem. E eu lembro que em 2004 eu estava nos Estados Unidos e eu deparei pela primeira vez com o GPS. Eu nem sei se chama GPS. É GPS que chama aqui também? Não, GPS. E aí a gente entra dentro do carro, nós íamos de uma cidade para outra, e aí aquela voz, né? Iniciando a jornada. A 200 metros, vire à esquerda. A 500 metros, vire à direita. 2.000 a 2,5 quilômetros, né? Vire à direita. E eu fiquei olhando aquilo dali e pensando, como seria bom se fosse assim na nossa vida espiritual. Como seria bom se a gente soubesse quando sair. Como seria bom se a gente soubesse quando parar. Como seria bom se nós tivéssemos certeza que era o momento de dobrar do lado certo. Como seria bom se nós soubéssemos a distância exata da próxima curva. Como seria bom se nós soubéssemos, chegou no seu destino final. Como seria bom. Eu olhando ali para aquele GPS, pensando, oh Deus, eu quero um GPS desse jeito na minha vida. Para me guiar em todas as minhas jornadas. Em todas as minhas viagens. Porque no meu coração eu não quero fazer nenhuma viagem que não seja guiado pelo Espírito de Deus. No meu coração eu não quero tomar nenhuma decisão que não seja sob a ordem do Senhor. No meu coração eu não quero sair de nada e nem ir para nenhum lugar, não fazer as decisões mais importantes da minha vida, sem saber que eu recebi um direcionamento específico de Deus e que há algo me guiando. Que eu não estou sozinha, que eu não estou inventando, que eu não estou criando, que eu não estou simplesmente tentando acertar. Eu quero sempre ter no meu coração a certeza de que alguém me guia em todas as minhas jornadas. E eu sei que também é o desejo do coração dos irmãos. Nesse texto que nós lemos nessa manhã, o povo de Israel, ele estava já no Monte Sinai.
Já havia passado 13 meses, 1 ano e 1 mês, desde que eles saíram do Egito. Eles estavam lá se preparando para o início da sua grande jornada no deserto, em direção a Canaã, a terra prometida. O Senhor Deus, Ele decidiu de que Ele iria guiar o seu povo de uma maneira diferente. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, se nós lermos os capítulos anteriores, haviam saído do Egito com mão forte, com braço poderoso de Deus, cheio de milagres da presença de Deus. Deus havia mostrado para o povo de Israel que somente Ele é Deus acima de tudo e de todos. A palavra de Deus diz que eles vão nesse caminho e um anjo está com ele e coloca uma nuvem sobre eles para que eles vissem que Deus estava com o seu povo. Mas aí nós vemos o bezerro de ouro, nós vemos a queda, a rebelião no coração do povo de Israel. Isso levou 1 ano e 1 mês para que o povo de Israel aprendessem não somente que Deus é poderoso, através das pragas do Egito, abrindo o mar vermelho, derrotando o exército dos inimigos, mas também para receber a palavra de Deus. Não adorarás outro Deus além de mim. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Mas agora, nesse último estágio de preparação para a sua caminhada no deserto, Deus estava ensinando talvez a sua última e grande lição. Eu tenho um caminho para o meu povo. Eu tenho uma maneira de guiar o meu povo. Eu não quero que você me conheça somente como um Deus poderoso. O Deus que dá os 10 mandamentos, que diz para você o que você pode e o que você não pode fazer. Mas agora que nós vamos caminhar juntos nesse deserto, você precisa aprender quando ir, quando parar, quanto tempo ficar, para que você aprenda obediência, submissão, paciência, porque é isso que vai valer no final, na jornada. É você me seguir, é você ser orientado e guiado por mim em todas as suas jornadas. Muitos de nós conhecemos o poder de Deus. Muitos de nós conhecemos a palavra de Deus. Mas nem todos nós conhecemos os caminhos de Deus. O guiar de Deus. A direção de Deus. O povo de Israel, a sua jornada seria de 11 dias. Os irmãos podem dizer 11 dias? Mas porque o nosso coração é rebelde. O nosso coração quer fazer aquilo que acha que é certo. O nosso coração tem dificuldade de se submeter, de parar, de se controlar, de ser paciente. Nós achamos muitas vezes que é melhor tentar e errar do que esperar. A jornada de 11 dias se tornaram 40 anos. Que Deus nos guarde. Nós queremos caminhar 11 dias com Deus. Mas para nós caminharmos 11 dias com Deus, nós precisamos obedecer à nuvem que guia o povo de Deus.
nessa minha jornada, e eu acho que na jornada do povo de Israel e em todas as nossas jornadas, porque a nossa vida, ela é uma grande jornada. No dia que nós fomos concebidos, no dia que nós nascemos, até o dia que nós vamos morrer. É a nossa grande jornada. Mas no meio dessa grande jornada, existem muitas viagens. Existem pequenas jornadas. Existe a viagem do nosso estudo, a viagem do nosso trabalho, a jornada do casamento, a jornada do ministério, a jornada, muitas jornadas dentro da grande jornada. E muitos acertam algumas jornadas e erram outras jornadas, mas o desejo de Deus é de guiar o seu povo sempre. O desejo de Deus é que nós sejamos guiados por Ele. E eu acredito que nessa jornada todos nós já perguntamos: como nós sabemos que Deus está conosco? Como que eu sei que Deus está comigo? Como que eu sei que Deus me guiou? Como que eu sei que eu fiz a decisão certa? Como eu sei se eu estou fazendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas? Como eu sei? Porque coisas ruins acontecem na nossa jornada. E a grande pergunta é: como eu sei, quando as coisas erradas acontecem na minha jornada, que Deus ainda está comigo? A primeira coisa que nós aprendemos é que se nós seguimos a nuvem de Deus, Deus sempre estará conosco. Se você pode ver a nuvem de Deus, não com seus olhos físicos, mas com os olhos do Espírito. Se você consegue ver, se os seus olhos foram abertos para ver, Deus sempre estará com você. As nuvens eram raras no deserto. No deserto, nuvens são raras. Não tem chuva, não tem nuvem. Mas aquela nuvem que estava sobre Israel era diferente das outras nuvens. Aquela nuvem não era de chuva. Aquela nuvem não era vamos dizer, um fator, algo meteorológico. Não era físico. Aquela nuvem representava a presença de Deus no meio do seu povo. Era uma nuvem espiritual. Ela era visível. Se alguém tivesse algum temor de saber se Deus está conosco, se Deus está comigo, bastava sair da sua tenda e olhar para o céu durante o dia. Lá estava a nuvem de Deus. Deus está conosco. Se alguém tinha temor noturno, ansiedade, tristeza profunda, à noite podia puxar a cortina da sua tenda e olhar para fora. A nuvem estava coberta pelo fogo de Deus. A presença de Deus era visível. Bastava olhar e sabiam: Deus está conosco. Os versículos de número 36 a 38, eles enfatizam como Deus guiava o seu povo nas suas jornadas.
E algo interessante é que o texto diz que quando a nuvem se erguia, o povo sabia que era hora de sair. Nós sabemos que nem todas as pessoas gostam de mudanças, de preparar mala, de desfazer tudo, de arrumar tudo, de colocar no ombro. Naquela época não tinha aviões, não tinham carros, era tudo carregado. Mas se a nuvem se erguia, havia uma grande comoção no arraial de Israel. Os pais, os filhos, os velhos, os homens, as mulheres, os líderes, as trombetas, todos se mobilizavam. A nuvem de Deus está se erguendo. É hora de partir para mais uma jornada. Aquela nuvem era a presença da glória de Deus. Não havia nenhum povo que o seu Deus andasse com eles com uma nuvem e uma coluna de fogo. Israel iria passar entre muitos povos, muitos inimigos. Não somente Israel podia ver, mas todos que viam o povo de Israel passar, sabia que havia algo diferente naquele povo, porque havia uma nuvem e uma coluna de fogo que seguia o povo de Israel. Se Deus se movesse, o povo se movia. A nuvem representa Jesus. O Emanuel, o Deus conosco. A nuvem representa o Espírito de Deus. Eis que estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Se eu não for, o Espírito Santo, o Espírito da verdade não virá. E quando Ele vir, Ele vos guiará em toda a verdade, disse Jesus. Israel tinha um Deus poderoso que estava no meio deles. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que aquela nuvem, aquela coluna de fogo, ela estava dizendo a cada dia para todas as crianças, para todos os jovens, para todos os homens, para todas as mulheres, para todas as famílias, para todos os casais, para todos os líderes, para todos os idosos, para todos os cansados, para todos os doentes, para todos aqueles que faziam parte do povo de Israel. O Deus de Israel está no vosso meio. Ele caminha convosco. Ele é o vosso Deus. Então essa é a nossa primeira lição. Nós não estamos sós. Maila, mas eu me sinto só. Mas você não está só. Maila, eu não sinto nada. Mas não precisa sentir. Creia, você não está só. Maila, mas está dando tudo errado na minha vida. Esse ano 2003 deu tudo errado na minha vida. Mas mesmo no meio da rebelião do povo de Israel, mesmo quando eles fizeram um bezerro de ouro, mesmo quando eles se rebelaram e pecaram, o Deus de Israel deixou a sua nuvem e a sua coluna de fogo. O nosso Deus não nos desampara das nossas tribulações. O nosso Deus não nos desampara nos nossos pecados. O nosso Deus não nos desampara nos nossos erros. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é a maneira como Deus guia o seu povo. Se nós seguirmos a nuvem, nós vamos aprender como Deus nos guia. Tem gente que me pergunta assim, irmã Ayla,
Como é que a senhora soube que era para ir para a Índia? Como é que a senhora soube que era para ir para a Tailândia? Como é que a senhora soube que Deus a chamou para a obra missionária? Como é que a senhora soube que era para trabalhar com a tradução da Bíblia? Como é que a senhora sabe que é Deus que está falando com a senhora? Quando Deus nos guia, nós sabemos. Eu vou repetir de novo. Quando Deus nos guia, nós sabemos. Porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. É certo, está certo, é o momento certo, é o lugar certo. Eu estou contigo. Maila, como que a senhora sabe? Quantos anos tinha que ficar na Índia? Quando teve que voltar? Quando teve que sair? Porque Deus nos guia, irmãos. A gente aprende obediência. A gente aprende submissão. A gente aprende a esperar. A gente aprende a obedecer a nossa liderança. A gente aprende a se calar. A gente aprende a ficar no lugar. A gente aprende a baixar a cabeça. Mas também a gente aprende a se levantar. A gente aprende a ouvir. A gente aprende a discernir. A gente aprende muitas vozes. E a gente distingue a voz de Deus no meio de muitas vozes. Há um aprendizado para ser guiado pelo Espírito de Deus. Números, capítulo de número 9, se os irmãos puderem colocar no telão. Os versículos de número 17 a 22 nos diz como nós somos guiados pelo Espírito Santo. Como os israelitas eram guiados pela nuvem de Deus. Números, capítulo de número 9, os versículos de número, a partir do versículo de número 17, dizia assim. Vamos ler a partir do versículo de número 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança e a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. Irmã Ayla, como que eu sou guiado por Deus? Existe uma maneira que sempre acontece para nós sabermos que somos guiados por Deus. A palavra de Deus diz, e era assim que sempre acontecia, de dia a nuvem o cobria e à noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a luz se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor. Os irmãos podem dizer comigo? Conforme a ordem do Senhor. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. E conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor, partiam.
Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, uma noite. E quando se levantavam pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Que a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Maila, que texto é esse? O que é que isso quer dizer? Fica uma noite, vai 2 dias, vai um mês, vai um tempo, sai do dia, sai de noite. A nuvem ensinava obediência. A nuvem ensinava submissão. A nuvem ensinava controle próprio. A nuvem ensinava, esse é o tempo certo. Essa é a hora certa. Algumas vezes era uma noite, porque havia perigos que eles nem sabiam, e Deus os estava livrando. Eu lembro quando eu chegava aqui, pastor Antônio José, ia para as orações e os irmãos, usados por Deus, diziam assim: irmã Ayla, a senhora nem sabe quantos perigos Deus já lhe livrou. Quando a nuvem subia sem aviso nenhum, uma noite, um dia, meio-dia, e a gente não entende, se apressa, fica chateado, fica nervoso, fica inquieto, não consegue fazer do jeito que quer. Pode ser que seja Deus livrando você de um perigo que você nem sabe, que talvez nunca vai saber, mas Ele está dizendo no seu coração: eu tenho que apressar o meu povo, eu ensino obediência, eu ensino submissão, eu guardo e protejo. Levanta-te! O segredo de ser guiado por Deus, irmãos, é muito fácil. É isso daqui. Não tem outro segredo, não. Quando a nuvem se move, nós nos movemos. Esse é o segredo. Quando a nuvem se move, quando a nuvem se levanta, é tempo de preparar as malas. Porque quando ela começa a se mover, já é tempo de andar e sair e partir. Quando a nuvem para, nós paramos. Só tem esses 2 segredos. Se ela se move, nós nos movemos. Se ela para, nós paramos. E enquanto nós fizermos isso, haverá a presença de Deus sobre nós. Enquanto nós fizermos isso, haverá a proteção de Deus sobre nós. Enquanto nós fizermos isso, o guiar e o direcionar de Deus estará sobre nós. A primeira vez que a nuvem apareceu assim na Bíblia foi em Êxodo, capítulo de número 13.
dizia que logo após os israelitas saíram do Egito, o Senhor ia adiante deles. Versículo de número 21 e 22. Êxodo capítulo de número 13, versículos 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los, para ir de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite, diante do povo de Israel. Em Êxodo capítulo 14, versículo de número 20, diz que quando o povo de Israel foi passar no meio do Egito e o exército de Faraó estava vindo atrás, a coluna, a nuvem que estava à frente, a Bíblia Sagrada diz que ela muda de lugar e ela vai para trás do povo de Israel. E ela fica entre o exército dos egípcios e o povo de Israel. Do lado dos egípcios, a nuvem cobria e cegava o povo, os egípcios. Eles olhavam e só viam aquela fumaça. Eles não viam o povo de Israel. Mas do lado do povo de Israel, havia uma luz que iluminava o caminho. A luz que guia, a nuvem que guia, é a nuvem que protege, é a nuvem que esconde dos inimigos, é a nuvem que fica entre você e os seus inimigos. A nuvem protege o povo de Deus. Mas se não andarmos debaixo da orientação dessa nuvem, nós também não temos a proteção de Deus. A nuvem esconde, a nuvem protege. Sem movimento de nuvem não há jornada para nós, irmãos. Sem nuvem movendo, nós não podemos sair para lugar nenhum. Porque nós só podemos sair se ela sair antes. Tem gente que quer que Deus os acompanhe. Senhor, eu vou fazer isso. Se der certo, Deus, se não der, mas me abençoa. A nuvem não se move ao seu comando. Eu vou repetir essa palavra de Deus para alguém nessa manhã. A nuvem não se move ao seu comando. A nuvem se move conforme a ordem de Deus. A última lição que eu aprendo é: Deus nos guia enquanto nós obedecemos. A decisão de sair e de ficar era feita por Deus. Na minha vida, na minha vida missionária, eu tenho procurado entender o movimento da nuvem de Deus. Em 2013, eu voltei para Fortaleza. Minha mãe estava doente, teve 2 AVCs. Eu retornei para cuidar da minha mãe. A nuvem de Deus sobre a minha vida ficou por 6 anos em Fortaleza. Tinha dias que eu achava que eu não ia mais, tinha dias que eu achava que eu voltaria ao campo missionário. Por 6 anos, a nuvem não se mexeu. Mas durante esses 6 anos, eu fiz todas as responsabilidades que me foram dadas, conforme a ordem do meu pastor.
aí em 2018, deixa eu ver aqui as horas, porque eu falo muito. Em 2018, eu tenho um grupo de intercessoras. Eu tenho 15 mulheres que desde 2014, elas oram por mim todos os dias, à meia-noite. E em 2018, no final de 2018, uma delas me ligou e disse: Ayla, o tempo de Deus está chegando na sua vida. Deus estará te levando para as nações. Interessante que sempre quando Deus falava comigo antes dessa data, era: eu estou te levando para aquele lugar eu sabia que era a Índia. Toda vez que falava aquela nação, eu sabia que era a Índia, aquele lugar era a Índia. Mas Deus começou a falar comigo em 2018, eu vou te levar para as nações. E eu ficava pensando, mas nações? Acho que a irmã estava muito empolgada, né? As nações. E aí em 2018, houve um congresso de senhoras na Vila Olímpica, eu acho. A irmã Janilda me convidou para pregar nesse congresso. Eu disse: não, irmã Janilda, é que eu sou profeta de casa. A gente não coloca profeta de casa para pregar num congresso grande desse. Oi? No Paulo Sarazate, eu nem me lembro onde era. Obrigada, pastor. E aí, ela disse: não, Ayla, mas é você. Os irmãos lembram desse congresso de senhora, 2018? E aí eu pedi às minhas intercessoras para orarem por mim. E uma das intercessoras orou. E eu tinha que dar uma resposta à irmã Janilda. E a minha intercessora disse assim: Ayla, eu estava orando por você de madrugada. E Deus disse para mim: aquele congresso é a despedida pública da Ayla em Fortaleza. Ela falou para mim, eu guardei no meu coração. Daí eu fui para o congresso, preguei, teve o recesso, voltei para trabalhar na Slick. O pastor Antônio José me chamou no começo do ano, eu achando que era para ele dar as coordenadas de 2019. E ele disse para mim: irmã Ayla, o seu tempo aqui em Fortaleza acabou. Aquele congresso de mulheres foi a sua despedida. Quando a nuvem se ergue, os israelitas se preparavam para partir. E aí ele já disse assim: irmã, ela me diga 3 coisas. Onde é que a irmã quer ir? O que é que a irmã quer fazer? Como que a igreja pode lhe ajudar? Isso é um privilégio que nem todas as pessoas têm de ouvirem isso do seu pastor. Mas o Senhor foi misericordioso comigo. Muito obrigada, pastor Antônio José. E eu já tinha planos, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa na área de linguística. Eu sabia que Deus estava me chamando para isso. Eu não sabia como, eu não sabia quando. Mas quando a nuvem se levantou, eu sabia que eu tinha que seguir essa nuvem. Falei para o pastor Antônio José, tinha um curso de linguística aqui no Brasil, um nos Estados Unidos, outro na Europa, e aí tinha um na Tailândia. E quando eu apresentei as opções para o pastor Antônio José, ele disse: Ayla, se você quer voltar para a Ásia, então vá para a Tailândia. E aí eu, em 2019, fui para a Índia despedir das pessoas, porque eu vim numa correria quando a minha mãe teve 2 AVCs. Eu queria passar por lá, fechar, abraçar todo mundo e ir para a Tailândia. O Covid veio. Fiquei 1 mês e 8 meses na Índia por causa do Covid. E nesse período, eu fui a única aluna de mestrado que entrou na Tailândia durante o lockdown. Deus, com sua mão forte e seu braço poderoso, me levou num avião de repatriação dos tailandeses. Um bilhete dado no sentido de compra pela embaixada da Tailândia para eu entrar na terra que Deus havia prometido. Fiz o mestrado por 2 anos. E aí já fazia 2 anos e eu comecei a me preocupar. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer depois de 2 anos? Eu fui entender como era a tradução da Bíblia lá. A tradução da Bíblia é uma carreira.
Você escolhe a língua. Escolhe o país onde aquela língua é falada. Você estuda aquela língua 4 anos. Passa por um teste de proficiência. Se passar no teste de proficiência, você vai desenvolver a língua, porque nós trabalhamos com línguas que ainda não têm escrita. Você vai desenvolver a língua, fazer alfabeto, fazer dicionários, fazer cartilha. Isso demora de 5 a 7 anos. Depois disso, o seu líder, ele escolhe se você vai passar 10 anos alfabetizando o povo, ou se você vai passar de 10 a 15 ou a 25 anos na tradução da Bíblia. E eu ficava 4, com mais 5, com mais 10, com mais 15, com mais 25. Meu Deus, quando eu terminar, eu tenho 120 anos, igual Moisés. Eu fui a todas as grandes organizações de tradução da Bíblia, eles olhavam para a minha idade. E eles olhavam para a carreira e eles diziam, é 5 mais 5, mais 10, mais 15, mais 20. E aí no meu espírito eu comecei a me ver treinando equipes de tradução da Bíblia em diferentes línguas, em diferentes países. E eu dizia para ele, mas eu me vejo treinando. Ele dizia, Ayla, não existe equipe de tradução da Bíblia. O treinamento é o mestrado. O treinamento é o doutorado. É o linguista mais um falante ou 2 por 20 a 30 anos juntos em algum lugar. Isso é a tradução da Bíblia. Mas no meu espírito eu me via treinando equipes de tradução da Bíblia em diferentes línguas, em diferentes países. E aí um dia eu fui num retiro e eu me apresentei. Meu nome é Ayla, eu sou do Brasil, estou fazendo mestrado em linguística na PAIAP. E eu me vejo treinando equipes de tradução da Bíblia de diversas línguas em diversos países. Um casal se aproximou e disse, Ayla, vamos almoçar. Nós fomos almoçar. Ele disse, me fale mais sobre esse negócio de tradução da Bíblia. E eu falei para ele de todas as organizações que eu já tinha ido, e eles me davam uma carreira de 20 a 30 anos. Eu não tinha idade para isso. E ele disse, você já pensou na tradução oral da Bíblia? Eu disse, não. Ele disse, na tradução oral da Bíblia, você não precisa aprender a língua. Você não precisa desenvolver a língua. Você não precisa ensinar o povo a ler e a escrever. E eu comecei a cortar, menos 5, menos 5. menos 10. E ele disse, na tradução oral da Bíblia, a gente vai diretamente para a tradução da Bíblia. E nós estamos recrutando pessoas para treinarem as equipes de tradução da Bíblia em muitas línguas e em muitos países. E quando ele falou no meu coração, eu sabia que era isso. Era nuvem, pastor. Falei com o pastor Antônio José, pedi para ele orar, pedi uma palavra. Pastor, peça uma palavra de Deus para mim. O pastor orou, me deu uma palavra. Eu disse sim. E aí o pastor Antônio José disse assim, ainda tem mais, não é só isso. Mas eu já achava muito. Porque eu achava que eu ia ajudar uma equipe de tradução da Bíblia, eu já estava satisfeita. Mas Deus revelou que seria muitas línguas e em muitos países. Depois de 3 meses que eu já havia assinado contrato com a organização, o diretor do Sudoeste da área disse, Ayla, vem almoçar comigo aqui na minha casa, eu tenho uma proposta para você. Eu preciso de uma linguista que faça pesquisa linguística em 11 países do sudoeste da Ásia, 850 línguas, para saber quais os projetos que nós vamos iniciar. Você aceita essa proposta? E eu falei de novo com o pastor Antônio José. E hoje, para a glória do nome de Jesus, em setembro eu terminei o mestrado. Em outubro eu comecei a viajar para os países fazendo reuniões. Hoje eu sou treinadora de equipes de tradução da Bíblia, de muitas línguas e de muitos países. Hoje eu sou uma linguista que trabalho com 11 países no sudoeste da Ásia,
para ajudar na tradução da Bíblia de todas essas línguas. Quando a nuvem se move, nós nos movemos. Quando a nuvem para, nós paramos. Que é o Senhor Deus Todo-Poderoso continue guiando a sua igreja, continue guiando a cada um de vocês. Não se mova se a nuvem não se moveu. Não saia se a nuvem não se moveu. Debaixo da nuvem de Deus está cheio da presença do Senhor. Debaixo da nuvem de Deus, a proteção do Senhor. Debaixo da nuvem de Deus, Ele guia o seu povo até chegar no final da sua jornada. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.